do Senhor é dedicar-se para que o reino de Deus se torne sempre mais presente na sociedade, mesmo em meio milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Cantai ao Senhor, glória, cantai ao Senhor, glória, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor. Irmãos e irmãs, felizes aqui nos encontramos para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para juntos celebrarmos esta Eucaristia, nós precisamos nos colocar à disposição, reconhecendo os nossos pecados, para que a graça da conversão, da mudança de atitudes, da mudança de coração, mudança de pensamentos, mudança de ideias e tudo aquilo que nós fizemos hoje que não agradou a Deus. E então, cantando, suplicando perdão, nós invocaremos o santo nome de Deus. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim. Quando obedeci, nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim. Não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Senhor, Senhor, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós hoje, de modo muito especial, estamos felizes, contentes, estamos em festa, porque a nossa querida Alice esteve de aniversário ontem,
e vamos rezar por ela. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos rezar por ela, vamos rezar sobretudo para que ela cresça em estatura e em graça. Vamos rezar pela mãe, pela família toda. Vamos rezar por esses coroinhas para que na perseverança e na fidelidade possam crescer em estatura e em graça. Porque a igreja só será jovem quando as crianças, os adolescentes e os jovens forem igreja. E vocês estão aqui para garantir essa juventude da igreja. Então o padre está muito contente pelo nosso aniversário e por esses coroinhas todos que estão aqui. Juntos vamos rezar então ao Senhor. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para as leituras. A escuta atenta da palavra de Deus clareia as escolhas que a comunidade tem de fazer e a leva a reconhecer Jesus, o enviado do Pai. Ouçamos. Início da profecia do Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu. De Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jezedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida, por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casa revestida de lambris, enquanto essa casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeito. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando, mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. O Senhor ama seu povo de verdade. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpas e tambores em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levante de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. E agora de pé, acalmemos o Santo Evangelho cantando. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz em crer na revelação. Quem tem Deus no coração, Jesus Cristo é a
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Essa música, meus irmãos e minhas irmãs, nos remete ao texto que juntos acabamos de ouvir. O tetrarca Herodes queria ver Jesus com uma única razão. Ele ouviu a fama de Jesus, que encheu Jerusalém, encheu toda Nazaré, encheu toda a Judeia, encheu todo o país, encheu todo o mundo em nossos dias. Porque na verdade a palavra de Jesus é aquela que supera Moisés, supera Elias, supera João Batista e supera todos os outros santos e santas, supera esses santos e santas, aquelas pessoas que eram tidas de pessoas santas, pessoas sábias, pessoas inteligentes. A palavra de Jesus supera, o seu olhar supera, a sua maneira de ouvir, de escutar e de se expressar superava todos os entendidos e inteligentes daquela época. Superava toda a riqueza, todos aqueles que tinham poder, domínio, eram suplantados pela forma de se expressar, pela forma de falar, pela forma de se relacionar com as pessoas. Então a fama de Jesus, tanto assim que atrai a crianças, atrai a adolescentes, atrai a jovens, atrai a pessoas adultas, atrai a pessoas ricas, atrai ao pai, à mãe, atrai a todo mundo. A palavra de Jesus atrai aos ricos e atrai aos pobres. A palavra de Jesus atrai aos brancos, atrai aos negros, atrai aos amarelos, atrai aos africanos, atrai aos brasileiros, atrai aos europeus, atrai aos asiáticos, atrai a todo mundo. Porque a palavra de Jesus é de fato uma palavra que cura, que liberta, que salva. A palavra de Jesus era diferente. Jesus é mestre. E a sua mestria era diferente daqueles mestres da antigamente. Ele falava com autoridade. Ele falava como quem tem conhecimento, falava com conhecimento de causa. E tudo que Jesus falava, se realizava, se concretizava no dia a dia das pessoas. E por causa disso é que em Jesus não havia fingimentos, em Jesus não havia falsidades, em Jesus havia coerência. Ele dizia aquilo que fazia e fazia aquilo que dizia. A linguagem de Jesus era sim quando é sim e não quando é não. Jesus era de facto a presença do amor de Deus entre nós. Um Deus que compreende, um Deus que dialoga, um Deus que se aproxima, um Deus que olha nos olhos, um Deus
que porque dialoga, compreende, e porque compreende, perdoa as falhas, os erros. Um Deus que não marginaliza, um Deus que não exclui, um Deus que se define como o Deus de amor, Deus de ternura, Deus de bondade. Então, e por outro lado, o messianismo de Jesus, o seu ser Jesus, Salvador, Deus conosco, era um diferencial em relação àqueles que se autoproclamavam os doutores da lei. Por quê? Porque ele não fazia aquilo que lhe apetecia. Jesus fazia aquilo e dizia aquilo que o povo deveria dizer, deveria saber para se poder salvar. E por causa desta coerência de vida é que muitas pessoas vão atrás dele. Algumas pessoas vão movidas pela curiosidade. Outras vão atrás de Jesus porque reconhecem nele o Salvador da humanidade. E outras pessoas ainda vão atrás de Jesus porque convidadas por outras pessoas também. Nós vamos encontrar então Filipe, que leva a Natanael. Nós vamos encontrar Bartolomeu. Nós vamos encontrar Mateus. Nós vamos encontrar a Simão. Nós vamos encontrar a João, Tiago, filho de Zebedeu, que a convite de outras pessoas chegam até Jesus e ou a convite do próprio Jesus, elas respondem sim e seguem atrás de Jesus. É dentro desse contexto em que se insere Herodes, que vai também criar dentro de si a expectativa e a curiosidade de conhecer Jesus. E na verdade, Herodes só conheceu Jesus muito mais tarde, depois de terem entrado em contato com Jesus, já no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Mas esse capítulo 7, capítulo 9, fala exatamente deste desejo de ver Jesus, de querer vê-lo, de querer tocá-lo, de querer contemplá-lo, mas ainda não tinha chegado a hora. E ele vai se questionando, mas quem é este de quem eu ouço falar tantas coisas? E queria ver Jesus. Por que queria ver Jesus? Já o falamos. Por curiosidade? Talvez. Mas é, sobretudo, por causa da sua palavra. Nunca falou como aquele homem. Os mortos ressuscitam, os coxos andam, os leprosos são sarados, os surdos ouvem, os cegos veem, e a boa nova é anunciada aos pobres. Essa boa nova que é anunciada aos pobres é uma boa nova que nos reconstrói, nos devolve a dignidade, nos devolve aquilo que nós trazíamos dentro de nós antes da existência do pecado. E então, o que significa isso? Também vai significar exatamente a reconstrução da nossa própria vida, da nossa própria casa, da nossa própria família, dos nossos relacionamentos, das nossas conversas, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, precisam ser reconstruídos, porque caso contrário, se eles não forem reconstruídos, graças à palavra de Jesus, nós estaremos como aqueles que juntam dinheiro e botam o dinheiro em saco roto. E quando nós botamos o dinheiro em saco roto, é claro que nós não levaremos nada para casa. Nós trabalhamos, mas não ganhamos nada. Nós bebemos, mas não nos embriagamos. Por quê? Porque estamos chovendo no molhado. E quando se chove no molhado, não há efeito nenhum. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha firme. E essa rocha firme não é outra senão o próprio Jesus. Então o livro do profeta Ageu está nos convidando a olhar para a palavra, e se nós não formos movidos pela curiosidade, se nós não formos tocados, se não descobrirmos a palavra de Jesus, a cura, a libertação e a salvação, que ao menos sejamos movidos pela curiosidade como Herodes, que se questiona: a João Batista eu mandei decapitar, Elias não pode ser, já morreu há muito tempo, mas afinal quem será este? E de fato, na verdade, quando ele vai se encontrar com Jesus, ele vê a inocência de Jesus. E como Pilatos, como Caifás, toda aquela corte de homens e mulheres que tiveram uma experiência com Jesus, chegam a uma conclusão: este homem é diferente. A sua palavra converte a todos. A sua palavra é doce aos nossos ouvidos, é doce do nosso coração, mas ela é dura. Para aqueles que estavam acomodados, a palavra de Jesus é dura.
e é impossível de ser seguida. Mas para aqueles a quem Deus concedeu a graça da abertura, da compreensão, da humildade, da simplicidade, essa palavra é a fonte de salvação eterna. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos unir a essa gente que vai atrás de Jesus para ouvir a sua palavra, para se deixar tocar por ela, porque reconhece nele um homem que cura, que liberta, que salva. Um homem que é a misericórdia de Deus presente entre nós. Vamos nos colocar de pé, vamos rezar, vamos pedir que o Senhor nos dê esta firmeza, nos dê essa necessidade, a fome de ouvir a sua palavra, a sede de nos alimentarmos dessa palavra, a fim de que a nossa vida corresponda à palavra de Jesus, a ponto de um dia sermos introduzidos no reino dos céus. A cada intenção, nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Fortaleci, Senhor, a Igreja diante dos desafios da época presente. Iluminai os governantes na missão de construir uma sociedade justa que inclua todos os cidadãos. Concedei vossa graça aos que se empenham no serviço alegre e fraterno nas comunidades. Consolai os sofredores e aqueles que são rejeitados por causa de vossa palavra. Dai pão aos que têm fome, fortalecei os fracos e abri as portas do céu aos nossos irmãos falecidos. Aceitai, ó Deus de amor, as nossas preces, que com muita fé, confiança e esperança em vós os dirigimos. Fazei crescer em estatura e em graça a Alice, que celebra o seu aniversário. Isto vos pedimos, ó Deus nosso Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé.
Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu lhe criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, uniu o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Cremos em vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos dos vossos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da nossa aniversariante, a coroinha Alice, fazei-a crescer em estatura e em graça. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial Vinícius Miguel, Teresa Miguel, Andresa Vargas, João Vargas, Benjamin Machado, Alvin Luiz, Adalgisa Rosa, Paulo da Rosa, Pedro Ladislau, Cleber Sá, Gilberto, Rodolfo Rocha, Mário Fidelis, Fátima Regina, e pelos falecidos da família Sá, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vindo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem
piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém me come viverá para sempre, disse Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar de minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Mesmo que o sol não brilhasse, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Se a tristeza me invade, eu sei que o Senhor me ama. Quando as estrelas me brilham, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, Ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala desse amor, Ele é o meu Senhor. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria doce, ensina-me a viver assim. Fiel Pedro, milagre supremo, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Glória, 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 Um Deus que é tão grande se faz